Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde para vocês, de um bom estudo, de conhecimento. Vamos nós mais uma vez estudar um pouco sobre o capítulo 2, ainda dando continuidade, que era exatamente a distribuição da riqueza no mundo. Lembra que foi a aula passada? A gente começou a fazer essa leitura. Eu falei um pouco a introdução sobre esse assunto e passei uma atividade para vocês. Como sempre, vocês sabem que eu gosto sempre de corrigir, nossas atividades. Inclusive, alguns alunos me mandaram no privado, as atividades feitas. Gostaria que aqueles que não fizeram ainda ou esqueceram de me mandar, me mandem, por favor. E de acordo com essas atividades, gente, eu estou colocando aqui a presença de vocês, porque vocês precisam ser avaliados, Então, é necessário todos vocês fazerem a atividade de vocês, tá bom? Eu espero a compreensão de vocês e conto com vocês, certo? Eu espero que vocês estejam com o material de vocês também, Mais uma vez, eu vou mostrar aqui o meu, E vocês com o de vocês. Exatamente na atividade que a gente tinha passado, na aula passada, vocês ficaram de fazer a página 45 e assim por diante, mas como eu gosto de corrigir por ordem, Vou pela página 45. Lembra que na página 45 tinha uma questão da seguinte forma. A questão era: qual foi a importância da criação do PND para os países desenvolvidos? Eu até dei a dica para vocês, que se vocês fossem na página 38, vocês iriam encontrar a resposta, como realmente alguns alunos me responderam, me mandaram. Mas como eu gosto sempre de fazer a correção, vocês sabem disso, Vamos lá dar uma verificada se o de vocês está correto, A resposta seria na página 36, onde fala assim, o PNDU tem como objetivo erradicar a pobreza extrema resultante da desigualdade social, bem como prestar consultoria ao governo dos países mais pobres sobre a elaboração política pública que reduzem os problemas. Essa foi a primeira questão. A de número 2 perguntava assim: por que foi criada o IDH? A gente também trabalhou muito sobre o IDH, não foi? Que foi o Índice de Desenvolvimento Humano. Essa sigla significa isso. Qual era a finalidade? Na página 38 também vocês iriam encontrar. Finalidade era, com a finalidade de dar base estatística para diagnosticar a situação dos países em relação às suas necessidades, fornecendo informações que pudessem servir de base para projetos de desenvolvimento. Isso na página 38, certo, gente? Já na questão de número 3, a pergunta é: a relação entre o PIB e o IDH é diretamente proporcional? Justifique a sua resposta. Eu pedi para vocês lerem essas páginas. Na página 39 também tem falando. É para você exatamente falar qual é a diferença diretamente proporcional entre o PIB e o IDH desses países em relação ao PIB e aos IDH. Aí ele diz para você justificar a sua resposta, sim ou não. Seria exatamente não. Por quê? Porque muitos países que estão entre os maiores IDHs não têm o PIB elevado. Eu dei até o exemplo, como a Islândia, a Nova Zelândia, Noruega, Singapura e muitos outros países com o PIB elevado não estão entre os melhores IDHs. Eu expliquei na outra aula, então vocês iriam encontrar na página 39. Já a questão de número 4, vocês iriam para a página 40. A pergunta era: por que se alguns países com PIB alto não conseguem ter o IDH entre os primeiros e elevados padrão de vida na sua população? Ele explica lá na página 40, diz por quê? Porque os países que obtêm alto índice de desenvolvimento humano são aqueles que possuem excelente sistema de saúde e de educação acessível à população, além de uma distribuição de renda mais equitativa. Isso na página 40, certo, gente? Já a questão de número 5, vocês iriam ver lá na página 45, já bem no início da atividade da qual nós estamos fazendo a correção. Ele pergunta a questão:
Quais são as variáveis considerações para a formação do IDH? Aí ele explica aqui no final do parágrafozinho da página 45. Ó. Para a composição do IDH, temos que levar em consideração aspectos como a saúde, a educação, renda, respectivamente de vida, matrícula de escolares e rendas per capita. Esse exercício da página 45 foi o que eu pedi para vocês fazerem, ok? A correção, certo? Também eu pedi para vocês darem continuidade no exercício da página 61. Por que o exercício da página 61? Porque da 46 até a 60 vocês iriam ler, que está falando do mesmo assunto, sobre a distribuição das riquezas no mundo, certo, gente? Ele vai falar sobre a classificação das nações de acordo com as riquezas, o Oriente recriar-se do conceito do Norte e do Sul. Ele vai falar sobre a desigualdade entre o Norte e o Sul. Aí, então, vocês iriam para a página 61, que vocês iriam começar a responder essa atividade. A questão de número 1 da página 61, vocês iriam encontrar exatamente na página 49. Na página 49, bem abaixo desse gráfico que ele fala sobre os rankings das maiores economias do mundo, certo? Só mostrar aqui para vocês. Tá bom? Para ficar melhor de vocês entenderem. Na página 49, vocês iriam encontrar a resposta da primeira questão da página 61, que ela iria falar exatamente a resposta. Né? Como eu gosto sempre de ler a pergunta, gente, sempre eu gosto de ler, eu gostaria que vocês fossem acompanhando, para vocês entenderem melhor. A questão de número 1 da página 61, ele fala assim, para você apontar, também tem um gráfico que fala exatamente sobre a evolução dos IDH, certo? Aí abaixo desse gráfico pede para vocês apontarem os dois indicadores demográficos que compõem o IDH. Em seguida, a partir da análise geográfica, justificar a variação desses índices do Brasil nas últimas décadas, que até mostra os dois indicadores, seria o que a gente estava falando sobre o PIB per capita, a taxa de escolaridade. Se vocês colocassem esses dois pontos, eu já ia considerar certo. Mas na página 49, além dela falar sobre ele aí, ele ainda explica ainda, diz assim, ó, a evolução do IDH brasileiro foi determinado pelo aumento do grau de instrução e pela elevação da expectativa de vida da população. Que os dois pontos eu falei exatamente sobre esse assunto. Ok, gente? Já na página 62, vocês iriam encontrar o item A, que ele pergunta assim, ó, da página 62. O que caracteriza um país pobre? Na página 56, vocês iriam encontrar a independência econômica política, tecnologia em relação às nações desenvolvidas, deficiência tecnológica e o baixo nível de conhecimento científico, o baixo nível de IDH da maioria da população e o crescimento populacional elevado. Por que ele fala? Você teria que explicar esses 4 pontos, gente. Porque ele pede para você caracterizar um país pobre. E esse país pobre, ele está falando sobre os países subdesenvolvidos, que lá no início da leitura ele fala o que seria exatamente esses países, né? Tá bom? Que é exatamente os países em emergência, perdão. No item B, ele pergunta que aspecto classifica o Brasil como um país de desenvolvimento. Na página 55, como tinha pedido para vocês fazerem a leitura, vocês também iriam encontrar exatamente do que ele fala. Ó. Que aspecto classifica o Brasil como um país em desenvolvimento? Vocês iriam falar exatamente na página 55, vocês iriam encontrar o crescimento e estabilização da economia, como também o avanço e o melhor posicionamento do IDH. Gente, no item C, onde a pergunta tem, ó, quais as classificações cunhadas por Alfred Staull não devem mais ser
utilizada? Justifique a sua resposta. Vocês iriam encontrar na página 46. Ele pede exatamente para você justificar. Como seria essa justificação? A classificação estruturada em primeiro, segundo e terceiro mundo não existe mais, em decorrência da falecia do modelo socialista representado pelo segundo mundo. Ok? Isso item C. A questão de número 3, na página 62, ele novamente tem mostrando um gráfico sobre o crescimento, do IDH. Nessa questão de número 3, vocês vão observar esse gráfico. Eu gosto sempre de mostrar, Vocês vão observar esse gráfico e vem aqui para a página 63, que é exatamente para vocês poderem entender e marcar a opção correta que ele pede para você fazer. Verifique os dados apresentados a seguir. Vocês vão observar nesse parágrafo o país, o crescimento demográfico, o IDH e a expectativa de vida. Aí ele diz assim, tomando-se por base a esse indicador social e econômico, é correto afirmar que desses países, apenas 2 têm a economia desenvolvida. B. Os países 1 e 2 devem estar situados na Europa Ocidental. C. O país 4 encontra-se em uma fase de recessão. D. Os países 2 e 3 devem possuir um sistema econômico socialista. Ou E. O país 5 é o único que possui uma economia desenvolvida. Aí seria a opção E, certo? Na questão de número 4, você vai marcar verdadeiro ou falso, de acordo com a posição que mostra também ainda no gráfico da questão 3. Questão 4, ela dá continuidade o mesmo gráfico. No item A, apenas o item A é falso. O B, o C e o D é verdadeiro. Ok, gente? Vocês vão observar na página 63... Ele mostra umas imagens e de acordo com essas imagens você vai me dizer qual a problemática está relacionada. Essa figura, ela mostra exatamente você iria, de acordo com o que a gente já estudou, vocês iriam observar e responder, dizer o que essa problemática está relacionada. Seria a igualdade social, a desigualdade social ou a concentração de renda. Observe aí que ele não mostra só uma coisa, ele mostra as duas. A desigualdade social e a concentração de renda. Por quê, gente? Vocês observam que tem bastante construções, vocês observam que tem bastante concentração de renda e o pior, a desigualdade social nessa figura, ela mostra claramente. Ok? Nós vamos para a página 64, para a gente finalizar 64 e 65. Continuando aqui, meus amores, na página 64, Tem um mapa, e nesse mapa você vai observar, aí ele está representando. Você vai dizer o que ele está representando. O que nós trabalhamos desde o início? Ele está dizendo, a densidade demográfica mundial, o PIB mundial, o IDH, os países mais populosos ou a emissão do CO2? Vocês vão, olha aí as perguntas. Nós vimos um pouco do PIB mundial, mas o que estava especificando desde o início era apenas o IDH. Então a resposta seria o item C, que é falando sobre o IDH. Na questão de número 2, ele mostra exatamente o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que é o que a gente está trabalhando. Vocês vão observar as afirmativas. Ele tem 1, 2, 3, 4 pontos. Aí, diante desses 4 pontos, ele vai dizer, o indicador da longevidade do IDH é medido pela esperança de vida ao nascer. Aí você vai ler as 4 opções e ela vai dizer qual seria essa opção correta. Seria exatamente o item B. Quando vocês forem ler os pontos, vocês vão entender o porquê o item B. Eu acredito que vocês leram e, inclusive, estão fazendo só a correção, gente? Na questão de número 3, vocês iriam marcar o item E,
que também mostra o gráfico da tabela exatamente sobre os países do IDH. Ok, galerinha? Então, essa foram a nossa atividade. Fechamos a página 65, vamos para a página 66. Tia, por que a senhora quer ir todas essas páginas? Porque esse exercício que vocês leram, ele está especificando tudo. Então, já era para a gente fechar essa atividade, certo, gente? Por isso que essa atividade está sendo grande, é porque realmente eu já tinha passado e faltava só fazer a correção, tá certo? E para nós poder ir para outro capítulo, é necessário nós fazermos a correção, ok? Na página 66... a questão de número 4, vocês irão marcar o item E. A questão de número 5, vocês irão marcar o item C. Já a questão de número 6, vocês irão marcar o item A. E a questão de número 7, o item A também. Certo? Na página 68, vocês iriam marcar, na questão 8, o item D. E a questão 9, o item A. Já na questão 10, vocês iriam marcar o item D, certo, gente? Então, esse foi o exercício que foi passado para vocês. Alguns alunos já me mandaram pelo privado as atividades que já tinham feito, nem todos me mandaram, mas eu gostaria que todos me mandassem as atividades que fossem fazendo, certo? Afinal de contas, a gente precisa fazer essa correção. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse capítulo sobre a distribuição das riquezas no mundo, né? Ele fala só mais sobre o IDH. E na próxima aula a gente vai trabalhar exatamente sobre o sistema socioeconômico. Então eu espero vocês até lá, certo? Qualquer dúvida, se vocês tiverem tido qualquer dúvida no capítulo 2 sobre a distribuição de riqueza no mundo, é só me ligar, só me passar mensagem no privado que eu te respondo, viu? Até lá, um cheiro e até